Olá, sejam todos bem-vindos aos nossos trabalhos realizados no Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, referente ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós estaremos estudando o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que é um capítulo que tem como título Coletâneas de Preces Espíritas. Muitas pessoas às vezes nos interrogam, né? Que sendo a doutrina espírita uma doutrina em que nós não temos rituais, não temos um dogma, não temos nenhum sacramento, por que um capítulo que é dedicado a preces? Por que aparece então ali um capítulo em que nós temos ali um número de preces que nos são ofertadas pelos espíritos e que ali são colocadas e elencadas por Allan Kardec? Por que um capítulo desse tipo? A resposta é muito simples. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldades para concatenar ideias e construir as suas próprias preces. E aí chega num momento em que você gostaria de fazer uma prece pedindo forças para vencer uma aflição, paciência, resignação. Gostaria de pedir uma prece solicitando um conselho, pedindo uma prece por alguém que esteja doente, precisando de auxílio, precisando de energias. Uma prece por alguém que acaba de desencarnar. E às vezes a gente, naquele momento ali, não tem uma ideia formulada, não tem as palavras corretas, não consegue concatenar de forma clara, simples e direta uma prece. Então, o objetivo real de uma coletânea de preces espíritas que foram ditadas pelos espíritos e ali, vamos dizer assim, organizadas por Allan Kardec, que Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita, né? O codificador, na verdade, é aquele que ordena, é aquele que coloca em ordem, né? Tudo aquilo que os espíritos nos passaram. A doutrina é a doutrina dos espíritos, a doutrina do Cristo, é o Evangelho do Cristo redivivo. É a promessa cumprida por ele mesmo, Jesus, no Evangelho de João, quando diz que muitas coisas haviam de nos ser ditas, que Jesus tinha que nos dizer, mas que não podíamos suportar naquele momento, precisava que evoluíssemos um pouco mais. Mas que ele ia rogar ao Pai e solicitar que enviássemos um Consolador. E o Consolador iria nos esclarecer, iria nos apresentar a verdade, que naquele momento ele nos apresentava, mas no formato de parábolas, para que o Consolador pudesse ali, de uma maneira mais clara, nos dizer tudo aquilo que Jesus queria dizer naquela época, mas que nós ainda não tínhamos condições de suportar e nem de entender. O Consolador prometido é o Espiritismo. E quem dirige o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, tanto faz, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem preside a doutrina espírita. A doutrina espírita, então, nada mais é do que o Evangelho redivivo. Nada mais é do que o Evangelho redivivo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho novo, de jeito nenhum. Ele é o mesmo Evangelho de Jesus. Aqui apenas Kardec, com o auxílio dos Espíritos, trata de alguns pontos dentro do Evangelho do Cristo que, naquela época e pelas condições das pessoas que ouviam Jesus naquela época, foram entregues em formato de parábolas. Foram entregues num formato em que aquelas pessoas podiam entender para aquela situação, para aquele momento daquela época. Mas como é uma parábola, isso se estende por toda a eternidade. E aí, o que acontece? Esse Evangelho do Cristo, ele se tornou obsoleto? Ele é uma coisa de 2000 anos atrás? Não. Ele continua vivo, verdadeiro em nossas vidas. E o Consolador prometido vem exatamente fazer essa promessa que Jesus havia feito. Ou seja, vem tirar este véu dessas mensagens que Jesus ali tinha entregue em formato de parábolas, tirando esse véu e nos apresentando o real sentido, aquilo que Jesus realmente queria nos apresentar. Isto é o Consolador prometido, isto é a doutrina espírita. É o papel da doutrina espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, não é um Evangelho novo.
É o Evangelho do Cristo. É o mesmo Evangelho que você tem em casa, que você abre ali na Bíblia, que você lê. Se você olhar, é exatamente o mesmo. Não se muda uma única palavra. Apenas há ali um entendimento melhor daquelas máximas que Jesus apresenta como parábolas e que nos são apresentadas pelos Espíritos, coordenados por quem? Pelo próprio Jesus. O próprio Jesus coordena a equipe de espíritos que apresentam, através de muitos médiuns, todo aquele conteúdo que nós encontramos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos ajuda a compreender as máximas do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, na verdade, ele é um manual. É um manual que nos ajuda a compreender e a entender todo o Evangelho vivido por Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não são palavras, não são textos, é a vida dele. Ele viveu o seu Evangelho, é a sua vida. Por isso, ele é modelo e guia. Modelo porque é para ser copiado. Ctrl+C, Ctrl+V. Modelo é quando você, por exemplo, numa indústria, cria, por exemplo, um carro. Você cria um modelo. A partir daquele modelo aperfeiçoado, os outros são copiados. Então, Jesus é o modelo perfeito. O modelo mais perfeito que Deus nos apresentou. Então, ele é para ser copiado. A gente deve copiar Jesus. E por isso o seu evangelho. Guia. Por que guia? Porque existem muitos caminhos que levam até o Pai. Muitos caminhos. Mas Jesus conhece o caminho certo, o caminho certeiro, que não nos vai levar em desvios, a desvios de rota, em que vão nos causar dor e sofrimento, e ter que reajustar a rota. Não. Se você seguir o caminho que ele nos indicou, é um caminho reto. E todos nós chegaremos ao nosso Pai. Com o objetivo do qual nós fomos criados. Fomos criados para sermos felizes e estarmos sempre juntos com o nosso Pai naquilo que nós chamamos da imortalidade. A imortalidade para a qual nós somos criados. Nós somos seres imortais. A única coisa que nós fazemos é, de tempos em tempos, vir aqui no planeta Terra ou em outras moradas, na casa do meu pai, há muitas moradas, eu diria que há muitas escolas, né? E a cada tempo nós estamos em uma dessas escolas, aprendendo, evoluindo mental e moralmente, intelectual e moralmente. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso caminho. Vamos então abrir os nossos estudos de hoje, encerrando esse estudo que nós fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que este é o último capítulo, o capítulo 28. Nós estudamos o Evangelho sempre de forma sequencial, então esta é a última aula, não diria, não é o último encontro, né? Porque estamos aqui entre amigos, né? Estamos todos em casa, né? No meio de uma pandemia, então estamos todos em casa, estamos todos confortáveis nos nossos lares, estamos aqui para compartilhar ideias. Então, é uma live de encontro, é uma live de amor, é uma live em que nós estamos falando do Cristo, e isso nos deixa muito felizes. Isto que eu quero compartilhar com vocês, a mesma felicidade que eu sinto quando falo das máximas do Cristo. E agradeço muito pelos ouvidos de vocês e pela participação que vocês fazem, muito antes da gente estar aqui iniciando nossos trabalhos, essa participação que vocês têm aqui de ouvir e de sentir esse amor que a gente está do nosso coração colocando aqui nesse nosso trabalho, para que vocês sintam este calor, sintam esse aconchego que as palavras do Cristo trazem para nós, principalmente quando vamos falar de preces, orações. Então vamos abrir este último capítulo do Evangelho, lembrando que não se termina por aqui. Semana que vem, outra pessoa, um outro palestrante, um outro orador espírita vai estar falando com vocês e vai estar fazendo uma introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu falei, ele é um estudo cíclico. Estudo cíclico que segue o linear, de forma linear, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, iremos iniciar pela introdução, depois capítulo 1, 2, 3, sequencialmente. Cada semana um capítulo, ou a cada 2 semanas um capítulo, tem alguns capítulos que são maiores, né? E
Chegando até o capítulo 28, nós fazemos esse encerramento e iniciamos novamente. Sempre nesse processo, sempre alternando os oradores, cada hora um orador diferente em cada capítulo, porque assim nós trazemos prismas, ou seja, ideias diferentes de analisar o mesmo tema. Porque cada um tem uma forma de ver esse tema, cada um tem um prisma que observa esse tema. E isso é importante, porque nos abre um leque de informações muito grandes. Se você, diremos que, vamos dizer, a cada aproximadamente 6 meses, nós reinicializamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, se você acompanha por pelo menos 3, 4 ou 5 anos, você, de cada capítulo, cada vez vai ter um orador diferente, fazendo um estudo de um prisma diferente, e isso só enriquece o nosso cabedal de conhecimento. Cada hora a gente tem uma visão diferente do mesmo tema, com um aproveitamento muito grande para nós. Isso é muito importante e enriquece muito o nosso cabedal de conhecimento e nos ajuda a, quando nós estamos ali fazendo o Evangelho no lar, que a gente está lendo ali um trecho do Evangelho, a gente lembrar, olha, Ciclano falou sobre isso, Beltrano falou sobre aquilo, e isso ajuda bastante, porque vai nos ajudando a concatenar as ideias e fazer o nosso próprio entendimento, a nossa própria verdade. Isso é muito importante para nós. Então, vamos abrir os nossos trabalhos, né? E a primeiro slide que a gente vai comentar um pouquinho é a respeito do conceito de prece. Obviamente, né, nós já tivemos no capítulo 27, que tem como título Pedi e obtereis, nós ali já tivemos alguma coisa referente à prece. Então, algumas coisas podem até se mostrarem, vamos dizer assim, de certa maneira repetidas, mas elas têm uma visão agora um pouco mais abrangente com relação à prece propriamente dita. Então, é importante a gente dar uma visão já mais ampla, porque nos ajuda a não só abrir o capítulo 28 na busca de uma prece para um momento em que eu preciso, seja lá aflição, seja lá uma necessidade qualquer que eu esteja passando, mas se eu, por exemplo, estou sem o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu elaboro a minha própria prece? Eu posso fazer isso? Não só posso, como devo, mas como fazer isso? Esse é o objetivo dos nossos trabalhos nesse momento. A prece é uma invocação mediante a qual o ser humano entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. É a maneira pela qual, através do pensamento, expresso ou não em palavras, a criatura se liga ao Criador. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. Eu coloquei alguns itens em amarelo, e todas as vezes que eu colocar itens em cores diferentes, é porque são pontos interessantes, pontos importantes, em que merece um pouco mais vamos dizer assim, de abertura referente àquilo que está escrito. Por exemplo, o primeiro trecho, em comunicação com o ser a quem se dirige. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a sua prece não precisa ser necessariamente dirigida a Deus. Não. Eu posso rezar para Maria, eu posso rezar para o meu anjo da guarda, eu posso orar por exemplo, para o meu guia espiritual, eu posso orar, por exemplo, para São Judas Tadeu, eu posso orar, por exemplo, para Santo Antônio, sem nenhum problema. A prece, ela é uma forma de expressão que vem do coração e que dirige a um espírito com o qual eu tenho mais simpatia, solicitando a ele uma ajuda, um bálsamo, um conselho. E o que acontece quando eu, por exemplo, faço uma prece que eu direciono, por exemplo, para Santo Antônio? Ele recebe essa prece? Sim, ele recebe essa prece. Não só ele recebe essa prece, como Deus também recebe essa prece. Nós todos estamos mergulhados no que nós chamamos de hausto divino, fluido cósmico universal. Todos nós, encarnados ou desencarnados, estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal nos liga diretamente com Deus e com todos os espíritos. Por isso, quando você ora, por exemplo, como eu citei para Santo Antônio,
Não só Santo Antônio está escutando as suas preces, como Deus também está escutando as suas preces. E Deus, como soberanamente justo e bom, e sabendo o que seus filhos precisam, ele, Deus, direciona a Santo Antônio o que Santo Antônio pode realizar por você. Olha, você pode fazer isso, 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 você pode orientá-lo, você pode dar um bálsamo consolador a esse irmão, você pode dar uma sugestão por inspiração para ele ler um trecho do Evangelho, que vai aparecer para ele ali uma solução para o problema que ele está passando. Tudo isso, lógico, sobre a superintendência daquele que é o nosso Criador, Deus. Deus, ele coordena todos os espíritos para que esses possam interagir conosco, nos atendendo em nossos pedidos. Então, você pode fazer pedidos para Maria, para Santo Antônio, para quem você quiser. Não tem problema nenhum. Todos eles são levados a esses irmãos que vão acolher esses pedidos mediante aquilo que Deus permite que seja feito a cada um dos seus filhos, mediante ao processo educativo que o nosso Pai coloca para cada um dos seus filhos, dando ênfase àquilo que é necessário desenvolver naquele filho, naquele momento. Expresso e não em palavras. Eu não preciso orar em voz alta. Deus escuta meus pensamentos. Eu posso apenas em pensamento colocar os meus pedidos, porque Deus escuta meus pensamentos, com certeza, sem nenhum problema. Como também Nossa Senhora, como também Santo Antônio, São Judas Tadeus, seu guia, seu anjo da guarda, tanto faz. O que importa é que isso nasça do fundo do coração. O que importa é que isso venha realmente de um desejo ardente e que você pede, que você pedir e obtereis, como nós vimos no capítulo 27, a força que vem do coração de um pedido. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. Eu já me antecipei, né, nesse trecho, quando eu falei que todos nós estamos mergulhados nesse hausto divino, no fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal é como se estivéssemos todos dentro de um grande oceano. E este líquido, este fluido que nos envolve, ele nos liga. Ou seja, nós estamos ligados a todos os outros espíritos, encarnados ou desencarnados, através desse fluido. E estamos diretamente ligados a Deus. O próprio Jesus nos fala sobre isso quando diz: até os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus sabe, indiferente, ele sabe. Algumas citações que eu achei e que eu acho interessante a gente comentar, né? Essa situação está no capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem ou para serem vistos pelos homens. A oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que se deve reportar, sendo necessária ser feita à vista dos homens. Lembra o que eu falei no slide anterior? Quando a gente falou ali naquele pedacinho que eu citei ali, que não preciso ter palavras, basta que os tenham pensamentos e que esses pensamentos sejam vindos do coração, que venham de um sentimento, de realmente algo que vem de dentro do reino de Deus que você possui no seu coração, que venha do teu reino de Deus um pedido, uma prece, uma oração que tenha esse fervor, que tenha esse calor humano que venha dali de dentro. Ela não precisa se mostrar para ninguém. Jesus mesmo, ele nos coloca uma passagem que é muito bem estudada no capítulo 27. Eu vou apenas lembrar, porque isso já foi assunto do capítulo 27, né? Que quando orardes, né? Entreis no seu quarto, fechai a porta e ali em secreto colocar os seus pedidos para o seu pai. Que o seu pai, que ouve tudo em secreto, lhe ajudará. Isso Jesus falou para nós, né? Entrar no quarto. O que é entrar no quarto? É ficar você com você mesmo. Agora eu vou orar. Agora eu vou fazer pedidos ao meu Pai, a Deus, e eu vou agora colocar esse tempinho para isso. Fechar a porta. Significa, não tem nada do dia a dia agora que vai me importunar. O dia a dia ficou lá para fora.
os problemas da vida, do dia a dia, neste momento, eu não quero saber deles. Agora é eu e meu pai. E depois que eu fechei essa porta, agora sim, agora que eu já tenho o meu coração voltado para esse pensamento, voltado para esse pedido, basta agora realmente eu colocar esses pedidos para Deus, e Deus que me ouve em secreto. O que é falar, ouvir em secreto? Eu não preciso falar, basta que eu pense. Basta que eu pense. Esse pensamento chega para ele. E Deus, que ouve em secreto, ou seja, escuta os meus pensamentos, ele me ajudará. Ele me dará aquilo que for necessário. Se eu peço paciência, ele vai me dar formas de exercer a paciência. Se eu peço paz, ele vai me dar formas de eu encontrar a paz. Sempre dessa forma. A gente não pode esquecer que a gente não pode chegar para Deus e falar assim: Deus, eu tenho este problema, toma, é seu. Ele vai falar para mim: filho, o problema é teu. Eu devolvo ele para você. Eu vou te dar formas de você resolver esse problema. Eu vou te ajudar a resolver o problema. Mas o problema, na verdade, filho, ele é seu. Eu vou te ajudar a resolver o problema. Então, a prece não é transferência de problemas. Não é que, pô, eu tenho um problemão aqui, Deus, tira esse problema do meu caminho. Não, ele não vai fazer isso, gente. Ele vai te ajudar a transpor esses problemas. Ele vai te dar orientação, ele vai te dar forças, ele vai te fazer uma pessoa mais próxima se aproximar de você e te ajudar a vencer esse problema. Isso sim, é para isso que a gente ora. A gente ora pedindo para que ele nos dê orientação. Sempre assim. Deus me oriente, Deus me dê forças, Deus me dê paciência, Deus me dê paz, Deus me dê mansuetude. Ele vai sempre te dar formas de você ali trabalhar pela paz, de você exercitar a paciência, de você exercitar a mansuetude. Tudo isso ele vai te oferecer. É isso que Deus nos oferece. Com que objetivo? Com o objetivo que nós possamos evoluir, crescer, desenvolvendo a fé, como nós vimos no capítulo 26, desenvolvendo a fé humana e a fé divina. E a junção das duas, nossa, faz realmente grandes milagres. Qualidade da prece. Como é esse negócio de qualidade? Prece tem qualidade? Sim, tem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem frases inúteis. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. No slide anterior, quando nós falamos sobre isso, né, eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar para o slide anterior, porque eu acho que merece a gente fazer um comentário rápido sobre esse slide. Ser clara, simples, concisa, sem frases inúteis. Afinal, eu já até comentei sobre isso, né, que quando eu disse por que, né, uma coletânea de preces. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né, na hora ali que, puxa vida, eu quero fazer uma prece, por exemplo, por alguém que desencarnou. Eu quero fazer uma prece por alguém que está doente. Eu quero fazer uma prece por alguém que passa por uma aflição. Eu quero fazer uma prece por mim mesmo, que estou passando por uma aflição. E às vezes eu tenho dificuldade de elaborar as palavras, de ser uma coisa clara, simples, direta. Eu tenho dificuldades. E aí a vantagem da gente ter esse capítulo, um capítulo de preces, que você pode ali naquele momento abrir e tem diversas preces ali prontas. E você pode ler uma daquelas preces e no final até fazer um adicional, ou fazer alguma alteração, ou colocar um pedido a mais, adaptando aquela estrutura que ali está sendo te apresentada. Aquilo não é um ritual, aquilo não é um conjunto de palavras que vai fazer um milagre, que vai mudar alguma coisa. Não, é um conjunto de palavras que tem clareza, que tem ideias concisas, que não se usa frases inúteis. É um ponto de apoio que a gente tem ali, nos ofertado pela espiritualidade, e que a gente pode utilizar. Então, se você tem um pouco de dificuldade naquele momento para fazer uma prece, abra o livro, leia uma daquelas preces, e depois que você leu, se você quiser usar aquela mesmo, por que não? Pode, não tem problema nenhum. Se ela atende aquilo que do seu coração você está querendo pedir a Deus, que bom! Agora, se você
sente a necessidade de colocar algo mais ou de mudar alguma coisa, que ótimo! Altere, faça os seus pedidos, coloque aquilo que o teu coração tem necessidade para Deus, e Deus, na medida das possibilidades, na medida do merecimento e das necessidades de cada um dos seus filhos, Ele vai nos atender. Por depender da sinceridade e da elevação com que é feita, devemos encarar a prece como uma manifestação espontânea, e não apenas como uma repetição formal de termos alinhados, de pedidos inoportunos e insistentes, ou de fórmulas mágicas para afastar o sofrimento ou o problema que nos atinge. Devemos encarar a prece como uma manifestação espontânea, sempre vinda do fundo do coração. Se a tua prece, Pai, me oriente que eu estou com dificuldades, se for só isso, ótimo. Mas se ela veio do fundo do coração, isso é tudo. Porque ela é direta, ela está indo direto ao Pai e pedindo para que Ele te oriente. E Ele vai te dar de acordo com o que você pode, de acordo com o que é necessário. Não é uma fórmula mágica. Uma prece não é uma fórmula mágica que você vai dizer aquelas palavras e está tudo resolvido. Não, não. Como eu já falei, se você tem um problema, você coloca este problema para Deus e pede orientação. Não transfere o problema para ele, porque senão, como eu já disse, ele vai devolver o problema para você. O problema é seu. Ele vai te dar orientação, ele vai te dar amparo, ajuda, ele vai te aliviar o sofrimento. É isso que a gente espera do resultado de uma prece. É o alívio, é o bálsamo, é o consolo, é a orientação. É isso que vem com a prece. Outra citação interessante, e agora essa citação vem do livro Missionários da Luz, capítulo 19, Passes, André Luiz, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Em nome de nosso Pai. O que eu falei? Se você faz uma prece, por exemplo, eu citei já Santo Antônio, vamos fazer agora diferente. A Clara, por exemplo, a Santa Clara. Eu fiz uma prece a Santa Clara, o que acontece? Essa prece chega até Deus. Deus, como se estivesse falando por pensamento, passa a Santa Clara o que ela pode fazer por você, o que ela pode ali lhe orientar, lhe dar energia, lhe dar o amparo. Deus direciona para ela tudo o que é necessário para que ela possa realizar. A nossa figurinha ali ao lado mostra esses exércitos de Deus, que são os espíritos superiores, que são os espíritos que nos orientam, esses que muitas vezes a gente trata por santos, outros por guias, outros por mentores, outros por anjos da guarda, todo esse exército de trabalhadores do nosso Pai e que nos auxiliam e que estão ali prontamente para nos auxiliar, basta que peçamos. Pedi e obtereis. Nós pedimos a Deus e esses irmãos respondem na medida daquilo que Deus permite que seja realizado a cada um de nós. Quando devemos orar? Olha que pergunta linda, né? Quando é que a gente deve orar? E aí, gente, quando é que a gente deve orar? O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. A prece pode ser realizada a qualquer hora, e inclusive em qualquer lugar, desde que precisamos ou queiramos. Precisamos ou queiramos. Entretanto, orar de manhã e à noite deveríamos adotar como prática habitual. Em amarelo, eu já até fiz, quando eu estava lendo, eu já fiz mais ou menos a ideia, né? Pode ser realizado em qualquer local que você se sente mais cômodo, né? O seu quarto ali, em que você se fecha para o mundo, deixa tudo de fora e ali se coloca em relação com Deus, né? Pedindo a Deus aquilo que você deseja, ou pedindo ao seu guia, ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, ou a São Judas, a Santo Antônio, a quem você quiser, não tem problema. Desde que você precise ou queira. Por que a gente coloca, até coloquei em azul, porque seria interessante mais de manhã e à noite?
De manhã, principalmente porque ao levantar nós temos todos os percalços e atabalhoamentos que o dia vai nos ofertar. Nós vamos ter ali diversos momentos, diversas situações, diversas causas, relacionamentos que vão durante todo o dia ali nós vamos ter que vivenciar e ali nos desempenhar da melhor forma possível. Então, por que não orar a Deus pedindo para que Ele nos dê a inspiração necessária, a força, a paz, a paciência, a resignação, a relisência, para que a gente possa enfrentar todos os trabalhos do dia. Isso não é interessante? Ter todo esse amparo? E por que não solicitar logo de manhã? E por que não à noite orar? Quando nós dormimos, normalmente nós deixamos ali no leito, na cama, o nosso corpo físico. Mas nós, em espíritos, nós saímos do corpo físico. Nós voltamos à verdadeira pátria espiritual. E por que então não pedir aquele que Deus colocou ao nosso lado, que é o nosso anjo da guarda? Cada um tem um céu. Deus colocou um para cada um de nós. Por que não pedir para esse anjo velar por nós e nos levar a locais aonde nós possamos ali estudar, onde nós possamos ali compreender melhor por que passamos por esta ou aquela aflição, levar-nos a um lugar onde nós possamos ter esclarecimentos para que aquilo que eu estou vivenciando, que eu não encontro uma saída, eu possa encontrar a saída e no dia seguinte, quando acordar, eu tenha reminiscências daquilo que eu, enquanto ali dormia, recebi da espiritualidade superior, para que eu possa enfrentar as dificuldades que eu tenho já há algum tempo ali na minha frente e que eu tenho dificuldades para enfrentar. Então, por que não pedir à noite para esse anjo que está ali ao nosso lado não nos acompanhar, não nos orientar, não nos levar à presença dos nossos entes queridos que já desencarnaram na nossa frente, para que a gente possa ali matar saudades. E que saudades, né? Que saudades. E como é bom isso, né? Às vezes de manhã a gente faz uma prece assim à noite, pedindo para que ele possa nos orientar, nos levar, nos acompanhar, estar ali ao nosso lado. E às vezes de manhã a gente acorda aquele alívio no coração, né? Como se tivéssemos realmente assim tido uma noite calma, tranquila, que tivéssemos feito visitas a pessoas que a gente ama, que já voltaram antes que nós para o plano espiritual, mas que nós ali encontramos e matamos essa saudade, ouvimos um pouco a voz dessas pessoas. Isso é confortável, isso é muito bom para a gente. Então, por que orar de manhã e à noite? São exatamente por esses dois motivos. Primeiro, de manhã, volto a dizer, proteção, amparo, e à noite, mesma coisa, proteção e amparo. Mas agora, durante o dia, eu, como espírito encarnado, trabalhando no mundo material, em comunhão, em contato com outros espíritos encarnados e tendo que ali vivenciar o meu dia a dia. E à noite? À noite, no plano espiritual, como um espírito que está ali semi-liberto, né? O corpo físico dormindo e você semi-liberto, ali em contato com esses entes queridos, com esses espíritos que podem nos orientar. Então, isso é maravilhoso, gente. Vamos aproveitar essa oportunidade. A oração, nesses dois momentos, ela é muito rica, ela nos ajuda muito, muito mesmo. Nossas preces devem ser sinceras, partindo do fundo do coração, de modo a expressar fielmente o que vai no íntimo. Portanto, devem ser simples. A gente já conversou sobre isso. Sem floreio, sem imensidade de palavras. Com humildade, com humildade. Humildade é a principal das virtudes, é, vamos dizer, a virtude máter, é a virtude mais importante dentro de todas as outras virtudes. Porque não sendo humilde, você não consegue desenvolver nenhuma outra virtude. Porque aquele que não é humilde, normalmente ele é orgulhoso, ele é egoísta. Egoísmo e orgulho, eles são contrários à humildade. Então a humildade é de todas as virtudes a mais importante. Inclusive porque nós sabemos que temos muito para aprender ainda e
Vale aquilo que nós escutamos e que dizem ser atribuído a Sócrates, né? Eu sei que nada sei. E é verdade, né? A gente, conforme vai estudando, vai aprendendo, a gente vai percebendo que tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas que bom, né? Que a gente vai ter sempre espaço para estar estudando e aprendendo. Então, com humildade, expressando o nosso reconhecimento por todos os benefícios recebidos e pela nossa fraqueza diante de Deus. Profundas, como nós falamos ali em cima, que eu até acrescentei uma palavra, né? Vindo do fundo do coração, um sentimento que vem do fundo do coração, do reino de Deus, expressando integralmente o nosso sentimento, de maneira integral, tem que ser algo realmente profundo mesmo, né? Deve vir do fundo do coração. O que pedir? Nossa, essa também é uma pergunta muito interessante e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Quando oramos, devemos pedir os bens mais preciosos, que nos propicia a evolução espiritual. Dentre esses bens, podemos citar paciência. Você pede paciência para Deus, sim, Deus dá formas de você exercitar a paciência, desenvolver a paciência. Isso é importantíssimo. A fé. Quando você pede fé a Deus, ele te dá formas de você exercitar a fé em você e a fé divina, mostrando para você que você tem potencial para realizar e que esse potencial, associado ao potencial que você está pedindo de auxílio, esses dois, nossa, eles realmente florescem e dão realmente muita consistência a tudo aquilo que você está pedindo. É muito importante esse desenvolvimento da fé. A resignação é importantíssima, porque muitas vezes você está passando por uma aflição e você olha para tudo que você fez na vida e você fala assim: poxa vida, eu fiz tudo tão certinho, por que eu estou passando por tamanha dificuldade? Gente, nós somos seres imortais. Esta é apenas uma encarnação dentre as centenas, ou quem sabe até milhares de outras encarnações que eu tive. Então, a causa da aflição que eu estou passando nesse momento, ela pode não estar na vida atual, mas pode ser numa vida anterior. Algo que eu tenha feito lá no passado e que eu tenho responsabilidade por tudo aquilo que eu faço. Tudo que eu faço tem uma causa e cada causa tem o seu efeito. Esses efeitos, eles são de nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade por tudo aquilo que produzimos. Então, o que, que acontece? Às vezes, lá numa outra vida, eu prejudiquei alguém, eu fiz alguma coisa errada e que agora, nesta vida, eu estou sofrendo as consequências daquilo que eu produzi no passado. Então, que eu seja resignado, que eu compreenda e que eu aprenda com aquilo com o que eu estou passando. Que aquela dor, aquele sofrimento me faça compreender, me faça ser resignado, me faça saber que Deus me amando, porque eu sou seu filho querido, todos nós somos filhos queridos de Deus. Deus nos ama profundamente, a cada um de nós. Todos nós somos igualmente amados por Deus. E esse amor é tão grande que ele, mesmo nesses momentos, ele sempre te dá um alívio. Inclusive Jesus fala isso no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Há um consolo. Basta que oremos e que peçamos esse consolo, peçamos esse bálsamo, que peçamos essa orientação necessária para vencer e aquela prova pela qual eu estou passando. Vamos em frente, não percamos a fé, sejamos resignados. Deus nos ama. E a melhoria moral, a reforma íntima, né, gente, que todos nós precisamos realizar. Temos a inteligência e a razão que nos dirige, portanto, saibamos usá-las para discernir o que é correto pedir. Deus está sempre onde vê boas intenções, desde que venha do fundo do coração, então parte de boas intenções. E se são boas intenções, Deus está ali. Ele está sempre nos assistindo, em qualquer momento, em qualquer lugar, em pensamento, em palavras, ele está nos ouvindo e ele nos assiste, ele nos ajuda dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que é necessário para que a gente possa continuar evoluindo e crescendo. A alegria da prece, isso é importantíssima, né? A alegria da prece. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus.
no recolhimento e na solidão, estais sempre com Deus. Não importa se você está ali no seu quarto sozinha, se você está em algum lugar afastado de todo mundo, Deus está ali. Deus está sempre te observando. Deus está ali sempre para te ajudar. E não vamos nos esquecer, hein? Cada um de nós tem um anjo da guarda, colocado por Deus, e ele está 100% ao nosso lado. 100%. Por isso que Jesus disse, né? Onde estiverem dois ou mais, eu ali estarei. Aí você vai perguntar, pô, quer dizer que eu não posso estar sozinho? Não, você está sempre em dois, não se esqueça. É você e seu anjo da guarda. Por isso, onde estiverem dois ou mais, eu sempre ali estarei. Porque você está sempre com o seu anjo da guarda do seu lado. Basta que você peça, basta que você ore, que você peça o auxílio dele. Dois ou mais ali, em dois você já se encontra. Deus está com você. Jesus está te assistindo. Se você está orando a algum espírito, esse espírito está te assistindo. Não se esqueça disso. Você sempre tem alguém do teu lado, que você pode contar com ele, mas que para ele poder te ajudar, você precisa sintonizar com ele, você precisa pedir para ele, porque ele, como um anjo, ele respeita teu livre-arbítrio. Se você não pede nada para ele, ele fica ali do teu lado, aguardando um momento em que você peça algum auxílio, que você peça alguma orientação, que você peça ali uma palavra amiga. Então, ele está sempre ali do teu lado. Ele nunca vai deixar de estar ali do teu lado. Mas você precisa solicitar isso para ele. Ele respeita teu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio é sempre respeitado. Agora, no momento que você direciona um pedido para ele, que você pede uma orientação, ele logo procura te atender, logo procura te orientar, logo procura ali indicar uma página do Evangelho que você vai abrir, que você vai ler e vai encontrar a resposta para aquilo que você está pedindo. Está vendo como é uma questão de sintonia? Se você estabelece essa sintonia com esse irmãozinho que está do teu lado, quanta coisa que a gente pode fazer. Isso não é um motivo da gente estar alegre, de saber que a gente nunca está sozinho? Por isso a alegria da prece. A gente lembrar que não importa o local, não importa a hora, não importa o motivo, eu tenho ali do meu lado um anjo. E ele está ali para me ajudar. E como é bom isso, né? Como deixa a gente feliz de a gente poder contar com esse amigo que está ali do lado, e que basta que a gente sintonize com ele, que ele vai tentar fazer tudo o que é possível, respeitando o nosso livre-arbítrio e respeitando os desígnios do Criador, nosso Pai. Tá? Então, tudo o que for possível dentro dos desígnios de Deus, ele vai estar ali para nos ajudar e para nos amparar. Não vamos esquecer que estamos sempre ali com esse anjo do nosso lado. Nunca mesmo, tá, gente? Então, chegando mais ou menos próximo do nosso final da nossa apresentação, nós chegamos realmente ao título nosso, que é a coletânea de preces, que ela representa o quê? Ela representa uma escolha feita entre muitas preces, que os espíritos ditaram pouco importante a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. E que pensamento é este, né? Elevar a nossa alma a Deus. Ou seja, é uma coletânea de preces, dentro de muitas que os espíritos ditaram por intermédio dos médiuns ali na época em que Kardec estava fazendo a codificação. E Kardec então tomou o cuidado de elencar dentro dessas preces muitas ali que servirão de exemplos para nós. E o objetivo disso é elevar a nossa alma a Deus, é nos dar uma, vamos dizer assim, nos ajudar, como eu coloquei no início da nossa apresentação, né, a concatenar essas ideias, a colocar essas ideias de uma forma mais concisa, direta. Gente, isso daqui não é manual, isso aqui não é, vamos dizer assim, um mantra. Não, 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 não. Você é um exemplo. É um exemplo em que as ideias estão claras e concatenadas e que você pode utilizar nos momentos em que você está passando por uma aflição, que você quer orar por um ente querido, já desencarnado, quer orar por você mesmo, pedindo paz, pedindo paciência. Você vai encontrar na coletânea de preces que já tem essas ideias ali propriamente concatenadas. E que basta você ler essas preces, mas que essa leitura não seja apenas da boca para fora. Isso não vale nada. Isso tem que ser algo que você lendo, você interioriza no teu coração e representa exatamente aquilo que você quer colocar
de pedido ou de agradecimento, ou mesmo de louvor a Deus, né? Porque a gente viu no capítulo 27 que você ora a Deus para pedir, para agradecer e para louvar. Então, por esses três motivos, né, você ali encontra essas preces ali, vamos dizer assim, prontas, mas que elas não sejam nunca apenas palavras, que você sempre leia elas antes, medite sobre o que está ali, veja se aquilo realmente expressa aquilo que você tem no interior do seu coração. Se falta alguma coisa, se alguma coisa você quer acrescentar, pega um papelzinho, põe ali do lado, escreve, coloca assim: meu pai, eu gostaria de solicitar paciência para os problemas que eu tenho durante todo este dia. Eu me encontro muito atarefado e tenho tido pouco tempo para meditar. Peço a sua orientação e vai escrevendo a sua prece. Faça a sua prece vindo do fundo do coração. É isso que importa. Aquilo é um modelo. Agora, se você sentiu que aquele modelo está dentro daquilo que o teu coração exprime, use-a sem nenhum problema. Eu quero que isso fique bem claro, que isso não é um mantra, isso não é uma coisa assim, faça essa prece, está tudo resolvido. Não, não, não. Tem que realmente expressar aquilo que você tem no fundo do seu coração. Tem que ser alguma coisa realmente que seja verdadeira, que seja realmente um sentimento, que está ali presente, que está ali forte, que você quer colocar para Deus. Então, não vamos esquecer disso. O Espiritismo, né, quando ele fala a respeito das preces, né, ele reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Ou seja, se de repente você tem um livrinho na sua casa de oração da Igreja Católica e você, naquelas orações que estão ali, você sente que há algumas orações que expressam o sentimento do seu coração, por que não usar? Por que não usar? Use-a, com certeza. Se de repente você tem ali um livrinho, ou se você de repente já foi ou continua sendo ainda muçulmano, da religião muçulmana, e tem ali um Alcorão, e dentro do Alcorão ali, numa cópia fraca que você tenha do Alcorão, tem um trecho ali que você, como se fosse um pedido, uma prece, que você gostaria de ler aquele trecho, colocando um pedido em cima daquele trecho. Por que não fazer isso? Está vindo do coração, é algo que você sente e que você quer colocar para Deus. Não importa a religião, gente, não importa. Todos nós, quando queremos nos comunicar com Deus, comunicarmos com Alá, como queiram, tanto faz. Mas quando queremos nos comunicar com o nosso Pai, como Jesus falava, Abba. Abba, na verdade, quando Jesus utilizava Abba, ele não falava nem pai, é papai. É uma forma carinhosa de tratar Deus, né? Quando Jesus falava Abba, ele falava de papai. Quando ele falava do pai, porque tanto faz, gente. Se é uma prece católica, se é uma prece protestante, se é uma prece hindu, se é uma prece muçulmana, se é uma prece judia, tanto faz, desde que ela venha do fundo do coração, que ela expresse realmente aquilo que você quer pedir, aquilo que você quer solicitar a Deus. Ela tem que vir do fundo do coração. E deve ser algo sempre pensando numa virtude, num bem-estar para você ou para o próximo, tanto faz, mas tem que ser algo bom, algo que realmente desperte ali em Deus a possibilidade de lhe auxiliar, de lhe te orientar e de lhe colocar os bons espíritos ali trabalhando junto com você para realizar isso que você ali está pedindo em oração. Deus é extremamente grandioso para repelir uma súplica, porque é feita de um modo ou de outro. De forma nenhuma, como eu falei, tanto faz. Quem condena as preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Tanto faz, gente. Desde que venha do fundo do coração, uma prece muçulmana, uma prece hindu, uma prece católica, uma prece protestante, uma prece judia, tanto faz. Desde que ela venha do fundo do coração e que expresse um pedido, que expresse um sentimento, que expresse ali uma virtude que precisa ser melhorada, uma necessidade, uma aflição que precisa ser atendida. É isso que é importante, gente.
É isso que é realmente importante. Deus nos escuta. Não importa se aquilo foi. É uma prece da Igreja Católica, não serve. É a mesma coisa que for. Se eu tenho. Volto a dizer, se você tem um livrinho em casa de preces da Igreja Católica e você acha que aquelas preces expressam aquilo que você tem no seu coração, use este livrinho. Não precisa pegar a coletânea de preces espíritas, de maneira nenhuma. Não é isso. Aquilo tem que vir do fundo do coração. Aquilo tem que expressar você e Deus. É você falando com o teu pai, pedindo ajuda para o teu pai, pedindo amparo, pedindo esclarecimento, pedindo força, pedindo paciência, agradecendo pelo dia, agradecendo por tudo que você tem, agradecendo por tudo que você vive e louvando pela oportunidade de estar encarnado, de estar nessa família, de estar com as pessoas que você ama ao seu lado, louvando a toda a criação, louvando a Jesus por ser o nosso modelo e guia. Então, as formas são as mais variadas. Faça de acordo com o seu coração, com aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Eu peguei no finalzinho das preces espíritas a prece pelos que já não são da Terra, ou seja, por aqueles que já desencarnaram. O objetivo dessas preces, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra, não objetivam unicamente dar-lhes testemunho de simpatia. Normalmente, quando você faz uma prece, por exemplo, por alguém que desencarnou, você não está ali só colocando testemunho pela simpatia, demonstrando ali realmente essa simpatia e aquele, vamos dizer assim, aquela doação de energia, né, que esse espírito ali vai precisar. Porque quando a gente desencarna, como nós sabemos, né, nós passamos ali por um período ali um pouco de turbulência, né? Porque é como se nós estivéssemos nascendo, né? Quando a gente sai, quando a gente nasce, né? A gente sai do mundo espiritual e vem para um mundo aqui, o mundo físico, né? E naquele momento que a gente nasce, é um momento meio turbulento, é um momento que pela primeira vez nós vamos respirar, que nós vamos sentir o ar entrando nos nossos pulmões, que nós vamos sentir os nossos braços, as nossas pernas, o olhar, o ouvir, o paladar, o olfato, são tudo coisas novas para nós. E da mesma maneira, quando a gente desencarna, nós estamos voltando para a pátria espiritual. A pátria espiritual, que é da onde nós saímos. A verdadeira pátria, onde nós realmente ali vivemos, é a nossa vida, é a vida espiritual, né? Então, nós estamos retornando para casa. Mas quando a gente retorna para casa, a gente normalmente retorna depois de um bom tempo. E nós esquecemos muita coisa lá de casa. Esquecemos mesmo. Então, nós temos também ali um período em que nós ali estamos um pouco perdidos. Então, por que não orar para que os bons espíritos, aqueles que já desencarnaram na frente da gente, não estejam ali para amparar, não estejam ali para dar aquele seja bem-vindo, aquele abraço caloroso, aquela saudade que a gente tinha por aquela pessoa e a gente vai sentir aquele abraço daquele momento do voltar para casa, né? Então, por que não orar para que esses espíritos tenham força e estejam ali junto daquele que acaba de deixar a matéria e está ali chegando novamente à pátria espiritual? Amparando, dando esse abraço, trazendo ali, relembrando a vida espiritual, como viver no mundo espiritual, é diferente de viver aqui no mundo material. No mundo material, nós comemos, bebemos, dormimos. No mundo espiritual é um pouco diferente. O espírito não come, o espírito não bebe, o espírito não precisa dormir. Ou seja, é uma situação bem diferente daquela que nós estamos acostumados aqui. Então, há esse período de perturbação. A gente chama, né, na doutrina espírita de período de perturbação. Então, por que a gente não pode orar para que os bons espíritos, para que Deus, para que Maria possa estar ali junto com os seus prepostos, com os seus espíritos, e possam ali estar amparando aquela pessoa? Dr. Bezerra de Menezes, por que não? Podemos orar a qualquer um deles. E se for permitido por Deus, aqueles espíritos estarão ali amparando. Orar por aqueles que ficaram. Por que não? Orar por eles, para que eles tenham força, para que eles compreendam que a vida continua para eles e que eles não percam a esperança.
porque, gente, é uma coisa linda a gente ver ali as pessoas, às vezes, chorando por aquele que partiu. Mas o choro, não o choro de revolta, o choro de saudades. Quem não tem saudades? Quem não sente as saudades? Quem ali que tem aquela convivência, por exemplo, diária com aquela pessoa e que de repente desencarna, não vai sentir saudades, não vai sentir a presença daquela pessoa todo dia ali do teu lado, o carinho, o calor, a palavra. Naquele momento, aquilo se encerra. Então, isso é saudade. Esse choro é um choro lindo, é um choro de saudades. É um choro que mostra o quão importante aquela pessoa foi para aquela outra pessoa, para uma comunidade, ou por uma grande comunidade de pessoas, ou para algumas pessoas que ali faziam parte do seu convívio social. Então, esse choro é um choro lindo, porque expressa o quão importante aquela pessoa foi para muitas outras pessoas e o quanto de saudade e de gratidão você tem por aquela pessoa que agora está retornando para a pátria espiritual. Então, o choro no velório é algo lindo, é algo muito bonito, mas quando ele parte sempre, sempre desse sentido, do sentido da saudade, da falta que aquela pessoa vai fazer, do carinho, da presença, isso é lindo. Nunca pela revolta. Por que se revoltar? Esse distanciamento é temporário, é temporário. Todos nós, sinto dizer, né, pessoal, mas todos nós um dia vamos desencarnar. Todos nós. Todos nós um dia vamos morrer. E quando nós vamos morrer, nós vamos todos nos encontrar. Aonde? Na verdadeira pátria, na pátria espiritual. Então, o chorar é bom. O chorar é muito importante. Mas devemos respeitar isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas não devemos nunca nos afastar de que eu tenho saudades. Eu tenho aquela necessidade de estar aquela presença ali ao meu lado, de ouvir aquela palavra, de sentir aquele carinho. Mas sempre lembrando que, em pensamento, o Espírito está ali ao nosso lado. Ele está ali sempre juntinho da gente. Ele está ali sempre, vai estar ali sempre junto com a gente. Então, é um afastamento provisório. E vamos dar tempo ao tempo. Vamos também libertar essa pessoa, porque agora ela está no mundo espiritual. Lembra que eu falei que tem um período de perturbação? Nesse período de perturbação, o importante é que a gente ore para essa pessoa, para que esse período passe rapidamente. Para que os irmãos ali que estão em volta, que foram antes, às vezes o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu primo, seu tio, que essas pessoas possam ali te auxiliar, que possam estar ali junto de você, que acabou de chegar na parte espiritual, te aliviando essa reentrada, esse choque de mudanças. Realmente é um período de perturbação. Volto a dizer, aqui a gente estava acostumado a comer, beber, dormir. Lá não tem comer, beber e dormir. As atividades lá são outras. Aqui o trabalho era o trabalho do dia a dia para que você pudesse comer no final do dia, ter alguma coisa para levar para o seu lar. Lá as visões são diferentes. É um mundo diferente. Então, esse momento de perturbação, ele é um momento que acontece para todos nós. E por que não pedir para esses irmãos que foram antes da gente nos ajudar nesse momento? A oração, então, ore a Deus, ore a Nossa Senhora, ore a São Judas Tadeu, ore a quem você queira, pedindo que a ampare, que dê ao auxílio, que esteja ali presente, que esteja ali naquele momento auxiliando. E não se esqueçam, hein, gente, por favor, de orar também pela família daquele que ficou, dando força, dando amparo, dando energia, dando bálsamo revitalizante, para que as pessoas ali, depois daquele período que é um período de lembranças, que é um período que realmente leva muita gente a chorar e que, volto a dizer, é muito bonito. Eu digo até o seguinte, que eu costumo dizer isso, né? Que se um dia um dia eu vou morrer, lógico, todos nós, né? Mas no dia que eu morrer, se ninguém chorar por mim, quem vai chorar sou eu. Porque eu não deixei saudade no coração de ninguém, gente. Que vida foi essa que não deixou saudade no coração de ninguém? Que vida triste foi essa? Então, esse chorar é importante, porque significa que você deixou no coração das outras pessoas gratidão, que você deixou no coração das outras pessoas sentimento de falta, que você deixou no coração das outras pessoas amor. Que lindo isso! Então, esse choro é bonito.
mas nunca de revolta. Nunca de revolta. Não devemos nos revoltar. Esse período é provisório. Tudo passa. Tudo passa. Tem por efeito, então, auxiliar no desprendimento. O que é o desprendimento? Esse momento de perturbação. Abreviar-lhe a perturbação, tornar-lhe mais calmo o despertar. Tudo isso que eu comentei com vocês. Esses nossos entes que já estão lá e que podem nos auxiliar. A ação da prece no recém-desencarnado, ela ressoa em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas. Lembra que eu comentei da perturbação espiritual? Na verdade, aqui eu quis colocar apenas em palavras, né? Com as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Ou seja, tudo aquilo que eu comentei na abertura do slide, aqui eu coloquei em palavras para a gente ter não só o áudio, mas também ter o visual, ter a foto de fundo, o pensamento da pessoa que está orando, por aquele que acabou de desencarnar. As fotos eu procurei colocar sempre fotos em todo o nosso trabalho, que levavam a gente ter o visual, o áudio do que eu estou falando e o escrito, né? Para a gente ter o audiovisual e o escrito. Então as preces ressoam em torno do espírito, cujas ideias estão ainda confusas. Poxa vida, eu estava num mundo e agora estou num outro mundo. É um mundo meu, é um mundo em que eu sou imortal, é um mundo espiritual, o mundo de onde eu vim, mas eu estava tão acostumado com outro mundo que está tudo muito confuso, né? E as vozes amigas daqueles que já foram antes da gente e que, a pedido das orações, ali estão presentes, estão ali para nos ajudar, estão ali para nos trazer esse bálsamo, estão ali para nos refrescar o nosso calor, matar a nossa saudade, que maravilha, né? Às vezes matar a saudade de alguém que foi antes da gente, né? E isso é tão importante para todos nós, né? A eficácia da prece, então, em qualquer circunstância, está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras em que o coração não toma parte. Isso é para apenas finalizar, né, esse nosso estudo. Esse é o último slide nosso, né, em que eu fecho isso com tudo aquilo que eu fui trabalhando durante toda essa nossa conversa, né, em que não importa a quantidade de palavras, não importa se a prece é da prece espírita do capítulo 28, se é do teu livrinho da Igreja Católica, da Igreja Protestante, não importa. Não importa se você está orando a Deus, se você orou a Jesus, a Nossa Senhora, a São Judas Tadeu. O que importa é que venha do fundo do coração e que expresse um sentimento íntimo que você tem e que você está colocando a Deus, pedindo por você ou por alguém, pedindo paciência, paz, pedindo mansuetude, pedindo forças, pedindo orientação. Isso que importa, mas tem que nascer do fundo do coração, tem que ser algo sincero. Sincero. Gente, eu espero realmente que eu tenha conseguido colocar para vocês a forma como a gente deve elaborar essas preces, como que a gente deve construir isso. Deve ser algo vindo do fundo do coração. Eu fico aqui muito feliz de poder mais uma vez ter a oportunidade que o Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, dirigido pelo nosso irmão Roberto e pela nossa irmã Ana e nosso irmão Marco Antônio, essa oportunidade que eles aqui me dão de poder aqui compartilhar com vocês, um pouco daquilo que a doutrina espírita trouxe para mim. A doutrina espírita me apresentou isso, e isso trouxe muita paz na minha vida, me trouxe muito carinho na minha vida, me trouxe muito amor na minha vida. Despertou Deus no meu coração, despertou Jesus dentro da minha alma, e isso foi tão bom que eu quero compartilhar com vocês, eu gosto de compartilhar com vocês, porque se para mim fez tão bem, eu quero que vocês também se sintam bem, sintam este calor, sintam esse abrasamento que o Evangelho do Cristo nos traz, a paz, o caminho, o amor que o Cristo nos traz. Eu quero compartilhar isso com vocês e eu agradeço então a esses nossos irmãos, o Roberto, a Ana e o Marco Antônio, por esta oportunidade. E eu encerro a nossa palestra, o nosso encontro de hoje, com uma palavra de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequeno inseto,
até os astros que se movem no espaço. O nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio, Deus. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude, do amor que ele tem por cada um de nós. Cego, portanto, é aquele que não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica. E ingrato aquele que não te rende graças. Gente, muito obrigado. Fiquem todos na paz de Deus. E lembro que os nossos estudos não se encerram aqui. Não é porque chegamos ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, no último item do Evangelho segundo o Espiritismo, que encerramos os nossos estudos. Não. Na próxima semana, nós novamente iniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo pela introdução e teremos ali um outro palestrante, um outro irmão, que vai trazer aqui as suas experiências para compartilhar conosco. Um outro irmão que não é o mesmo da última apresentação. É uma nova pessoa, é um outro irmão que agora vai compartilhar conosco aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conseguiu extrair dentro da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, conto com vocês na próxima semana. Uma boa semana para todos nós e fiquem todos na paz de Deus. Que assim seja. Muito obrigado.